Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor possa estar agora no seu lar, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o Brasil e as nações. E neste dia abençoado que o nosso Deus nos concede, eu quero levar até você uma palavra da parte do Senhor, que está escrita no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 20 ao versículo 23. Assim está escrito: E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Aleluia! Amados e ouvintes da palavra de Deus, eu não sei neste momento qual tipo de pessoa que eu estou mencionando a palavra de Deus. Pode ser evangélico, pode ser um ateu, pode ser um afastado de Deus, mas eu quero dizer para você: Deus ainda é o Pai do filho perdido. É um texto que revela a forma amorosa e compassiva que o pai recebeu de volta o seu filho perdido. Após o filho perdido ter mudado de postura e reconhecido o seu erro, o pai mostrou disposição para perdoá-lo e o recebeu novamente como filho. Na verdade, apesar de o filho perdido ter saído da casa de seu pai para conhecer as aventuras perigosas do mundo de pecado, ele nunca deixou de ser filho. O seu pai também nunca deixou de ser pai. Da mesma forma, é o nosso Deus, o nosso Senhor. Apesar de o homem ou a mulher ter se afastado de Deus e ter ido para o mundo viver uma vida de pecados, Deus continua a ser um Pai amoroso e misericordioso, esperando o seu retorno. Aleluia! Deus ainda é o Pai do filho perdido. E esse moço, esse jovem, era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele tinha pai, tinha um irmão, tinha uma casa com uma mesa farta de pão, tinha gente para o servi-lo. Nada lhe faltava. Tinha afeto, tinha amor, tinha provisão, tinha honra, tinha sustento, tinha herança. Ele tinha um futuro promissor ao lado do pai. Mas aqui entra um dos pontos mais críticos da vida do ser humano, que é a insatisfação. Insatisfação é quando você olha e não valoriza o que você tem. Porque Adão e Eva caíram no paraíso. Eles estavam no Éden, criados perfeitos por Deus, tendo comunhão com Deus perfeitamente. Mas, de repente, um sentimento de insatisfação introduziu-se no coração deles. E eles começaram a achar que o jardim era muito pequeno, muito estreito, inadequado para eles, que tinha capacidade para muito mais.
potencial para muito mais e começaram a aspirar coisas maiores do que aquelas que eles tinham. Quantas vezes nós, na nossa vida prática, entramos por corredores escuros e perigosos, sombrios e escorregadios, porque a gente começa a ficar insatisfeito com a vida. Insatisfeito com a família, com o casamento, com os filhos, com os pais, com a casa, com a igreja, com o local onde vivemos. E quando este sentimento de insatisfação entra no coração, perdemos o sabor da vida. A mesa farta de pão não faz mais sentido. A roupa limpa e passada não faz mais sentido. Não satisfaz mais. O calçado, a cama macia não satisfaz mais. Ter a companhia de mãe, pai e irmãos não satisfaz mais. De repente, tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos não faz mais sentido. O drama do filho pródigo é que ele era feliz e não sabia. Ele tinha tudo, mas não valorizava nada. E quantas vezes esse drama se repete em nossos dias? E assim vemos o aspecto da rebelião do filho mais moço, quando diz, no versículo 12, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Mas quando nós estudamos a cultura judaica e vemos o que está atrás deste pedido, percebemos que não era legítimo fazer este pedido. Não era a hora certa de fazer este pedido. Porque a herança só era dada com a morte dos pais. E o filho pediu ao pai a herança antecipada, enquanto o pai estava vivo. Vemos então, estava ali o filho pedindo ao pai a parte dele para ir embora, porque estava insatisfeito com o pai, estava insatisfeito com a casa, com a família. A insatisfação é o primeiro estágio da rebelião. Aqueles que não estão satisfeitos com a vida dão cabo à vida. Aqueles que não estão satisfeitos com o lar abandonam o lar. Aqueles que não estão satisfeitos com o casamento deixam o casamento. Aqueles que não estão satisfeitos com a igreja abandonam a igreja. E foi isso que aconteceu. O filho mais jovem pegou tudo que era seu e foi-se embora para uma terra longínqua, onde ninguém o conhecia. Não tinha comunicação com pessoa alguma. Não tinha vínculos com ninguém. Não tinha amigos. Sem ninguém para vigiar. Sem ninguém para prestar contas. Aí estava o filho pródigo sozinho no mundo. E um detalhe, ele não era um bom administrador, pois ele acabou com tudo que tinha. Esse é o retrato que Jesus traz a história de muita gente, criado na igreja, que um dia pensou que a vida lá fora estava melhor do que ir para a igreja, cantar louvores, ouvir sermões, participar de cultos de oração. Não tem coisa melhor, assim muitos pensam, não tem coisa melhor do que estar no mundo, curtindo a vida, dançando, cantando músicas seculares, namorando muito, aventurando. Eu quero dizer que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas têm bichos e elas matam. O diabo é um estelionatário. Ele promete o que não tem. Ele é um farsário. A propaganda dele é mentirosa. Quantas pessoas que acham que o prazer está no carnaval, bebendo e correndo atrás do trio elétrico.
Quantas que acham que o prazer está nas orgias, nas drogas, nas aventuras, nas bebidas, neste mundo cheio de brilho, cheio de propostas, muitos banquetes que destroem a alma, que roubam a alma. O pecado é atraente, por isso que muitos caem. Se o diabo aparecesse com um tridente, um chifre e um rabo, ninguém cairia, ninguém estaria indo atrás dele. E no versículo 18, 19 e 20 deste mesmo texto lido, diz que depois que o moço caiu em si, ali ele fez uma análise de consciência e reconheceu que os empregados do seu pai tinham abundância de pão. Ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para a casa do pai. Amados e ouvintes da palavra de Deus, mais uma vez eu digo, não sei o tipo de pessoa que está ouvindo esta mensagem. Se estou falando com algum filho pródigo, alguém que se afastou dos caminhos de Deus, alguém que se afastou da família, alguém que mergulhou sua alma num pântano de dor e desespero, eu quero dizer para você que está na hora de voltar para os braços do Pai. Jesus quer fazer uma nova aliança contigo. Aleluia! E o curioso é que o filho ensaiou um discurso para falar com o pai, no versículo 18 e 19. Mas quando chegou à casa do pai, diante de tanta alegria, que está escrito no versículo 21, o discurso foi interrompido. Só disse o jovem no final: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não precisou dizer mais nada, nem dizer: faze-me como um dos teus jornaleiros. Sabe por quê? Porque a pessoa não precisa discursar mais. É porque quando uma pessoa confessa os teus pecados a Deus e deixa, alcança o perdão e a misericórdia do Senhor. E não precisa dizer muita coisa. O que importa para Deus é um coração contrito e quebrantado, porque não desprezarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Vemos então que quando o filho mais moço chegou de volta para a casa do pai, ele teve vestes novas, que significa a justiça de Deus. Foi colocado no dedo do moço o anel, que significa o novo compromisso, a honra de filho para com o pai. A nova aliança, aquela aliança que foi quebrada, novamente o pai coloca no dedo do filho o anel, que significa a nova aliança com Cristo Jesus. E no texto diz também que mandou o pai colocar nos pés do filho uma sandália. Segundo a história da escravidão, os escravos andavam e trabalhavam descalços. E o filho era escravo do mundo, agora voltou para a casa do pai e novamente calçou a sandália. Foi calçado com o evangelho da paz. Amados e ouvintes da palavra de Deus, você que está longe do Senhor, volta depressa para a casa do Pai. Jesus Cristo está aqui esperando de braços abertos. Ele vai te dar novas vestimentas. Ele vai colocar uma nova aliança no teu dedo.
e vai calçar os teus pés com o evangelho do Senhor. Aleluia. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu Pai, que está te esperando. Não importa onde você esteja agora, o mais importante é que o Senhor te espera, porque Deus ainda é o Pai do filho perdido. E que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, guarde a sua família e que possa tomá-los em mãos santas e poderosas e conduzi-los ao caminho da salvação. Amém. Graças a Deus.